O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, pode virar alvo de investigação sobre supostos repasses ilegais que teria recebido. Nesta terça-feira, a Polícia Federal encaminhou à Corte um pedido para abertura de inquérito, tendo como base o acordo de colaboração premiada do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Segundo o político, Toffoli teria recebido 4 milhões de reais para favorecer 2 prefeitos do estado em processos no Tribunal Superior Eleitoral. O ex-governador disse que os pagamentos teriam sido feitos em 2014 e 2015 por Hudson Braga, ex-secretário de Obras do Rio de Janeiro. A delação aponta que os repasses teriam envolvido o escritório da mulher de Toffoli, a advogada Roberta Rangel. Tal situação se enquadraria como crime de corrupção passiva. Por meio de assessoria, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, afirmou não ter conhecimento dos fatos mencionados e negou ter recebido valores ilegais. Também disse que não atuou para favorecer qualquer pessoa no exercício do cargo no judiciário brasileiro. Essa é a bomba que explodiu ontem em Brasília, né, Zé? Eu queria que você contasse um pouco pra gente como é que tá a repercussão dessa acusação que está sendo feita ao ministro Dias Toffoli e um raciocínio, né, Zé? Isso é muito sério e precisa ser investigado, né? E o Legislativo brasileiro vai investigar ou vai fingir que isso aí não E o STF existe? vai deixar investigar, né? Por enquanto está exatamente nessa notícia. Eu conversava com o deputado e, ironicamente, ele diz o seguinte, olha, mas que pessoalzinho honesto esse pessoal do Supremo, Procuradoria-Geral da República, né? Porque não apareceu nada em lugar nenhum até agora. O pau comendo aí nessa história do mensalão, da Lava Jato, e não apareceu ninguém do Supremo. A indicação é de que quando aparece alguém do Supremo em delação, diz o seguinte, ou da Justiça, diz, olha, isso aí não passa, se houver qualquer acusação na Justiça. E está mesmo indicando isso. Veja bem, o Sérgio Cabral já tem mais de 300 anos de condenação, né? Já ganha de todos os grandes criminosos do país. Ninguém tem mais de 300 anos de condenação. E ele decidiu fazer uma delação premiada e ninguém sabe o preço disso. Pode ser melhores condições para cumprir a pena, né? Nunca a liberdade, porque isso ficaria caro demais. E essa delação premiada foi homologada no Supremo pelo ministro Edson Fachin. Quando uma delação tem que passar pelo Supremo, significa que há indicados ali ou investigados com foro privilegiado, ministros do Supremo, deputados e senadores. E aí Edson Fachin homologou. Mas em seguida, o então presidente do Supremo, Dias Toffoli, arquivou 12 inquéritos que tinham como base a delação premiada, homologada por Fachin, de Sérgio Cabral. Então, assim, extinguiu isso do processo. Agora o assunto é retomado, com esse pedido de investigação da Polícia Federal, que pede para autorizar a investigação do Supremo. O ministro do Supremo só pode ser processado, só pode ser investigado com autorização do Supremo. E ele é julgado no próprio Supremo Tribunal Federal. É o melhor dos mundos. Agora, nessa história, esconde outro debate que a gente sempre fala aqui na Jovem Pan. Escritório de advogados se transformou em bunkers, em lugares blindados. E isso favorece a criar lavanderias de dinheiro. Todo o processo até agora, na Lava Jato, em todos os processos, tem sempre um advogado ou um escritório de advogado levando dinheiro. É o próprio caso do Sérgio Cabral, que tinha a mulher, né? O Wilson Witzel, uma mulher advogada, para lavar dinheiro. Por quê? O dinheiro que entra por um escritório de advocacia, ele não precisa ser explicado, né? Veja bem, o Duda Mendonça foi preso, processado, fez um acordo. O João Santana foi preso com a mulher dele, por quê? Recebeu o dinheiro do esquema do PT, um dinheiro ilegal. E os advogados que receberam dinheiro para a defesa de bandidos? De onde veio o dinheiro? De onde veio os milhões? Vieram os milhões, né? Então, são duas coisas. Primeiro, esta blindagem do Supremo e depois um ponto a ser discutido, inclusive pela OAB, né? Sobre essa situação dos escritórios de advocacia. Situação complicada que precisa ser investigada aqui no Brasil, né, Adriles? Você acha que é possível o Brasil
ter o seu legislativo investigando o seu judiciário ou isso aqui sempre vai ser lenda? Bom, existe um regime de conluio implícito subliminar entre Congresso e STF, né? Porque metade do Congresso tem denúncias cabais de corrupção e a gente sempre sabe que, por exemplo, a CPI da Lava Toga, que está sempre por entrar, ou pedido de impeachment de ministros do STF, está sempre por entrar, não sai exatamente por uma chantagem subliminar e amistosa entre aqueles que detêm os processos contra o Congresso e o próprio Congresso, que é leniente em relação àqueles que detêm os processos contra si. Agora, outra pergunta também, o Supremo tem que dar vazão a esse inquérito, esse pedido de inquérito, ou seja, o Supremo, como o Zé bem disse, também é quem vai julgar os próprios ministros do Supremo em última instância. Então é aquela velha questão, quem é que vigia, o próprio vigia. O Dias Toffoli já arquivou 12 inquéritos com base em delação do Sérgio Cabral. Ele já censurou revista que falava da movimentação financeira atípica da sua esposa, da advogada. A gente sabe que há diversas movimentações atípicas de escritórios de advocacia ligados a ministros do Supremo. O Dias Toffoli já barrou as investigações do COAF, já congelou de movimentações financeiras atípicas. É um nome suspeito. É suspeitíssimo, não tem nada de concreto contra ele ainda. Há que se investigar e há que se permitir a investigação, né? Agora, todo o Supremo, sistematicamente, ultimamente, tem entrado numa seara de uma injustiça profunda e, assim, de uma extrema leniência com a corrupção e com a criminalidade, sob o subterfúgio de dar menos punibilidade, ou seja, mais garantias de leis, que é a tradição velha da justiça brasileira, né? Quebrou a justiça, a prisão em segunda instância, soltou Lula, massacrou a Lava Jato. A questão que se coloca é: quando que o Supremo vai sair da sua aura sacrossanta de autoproteção corporativa, e um ministro protege o outro, a gente sabe disso, e vai se tornar ele também dar cara a tapa, como todos os atores políticos brasileiros têm dado? Há que se investigar. Eu não estou fazendo uma acusação formal, rígida e incisiva sobre o Supremo, mas que há suspeitas, há. Perfeito. E ele mesmo tem que acolher a denúncia contra si e o Congresso tem que parar de se acovardar e incitar um tipo de CPI urgente ou pedido de impeachment, que seja contra Alexandre de Moraes, contra Gilmar Mendes, contra Dias Toffoli, pelo menos que a gente saiba, em vez dessa CPI da cloroquina que não leva a lugar nenhum, de fatos concretos de corrupção. Olha, você criar corrupção para alterar resultados de julgamento é uma das Perfeito. coisas mais abomináveis do mundo. Isso tem que ser apurado Perfeito, urgentemente. Adriles. Joel, você acha que isso merecia uma CPI? Merece uma investigação, sem sombra de dúvidas. Se evidências surgem, indícios surgem, precisa ser investigado. Está crescendo um movimento de desconfiança com relação ao STF. Na opinião pública isso é claríssimo, mesmo no Congresso se fortalece. O papo da CPI do Supremo, que não foi para frente, mas ganhou muito mais força em bala do que teria ganho anos antes. Então é um movimento que vem crescendo e que sim, é positivo, porque o Supremo Tribunal Federal concentra muito poder nos dias de hoje. O judiciário como um todo tem, basicamente, qualquer decisão de política pública ou de política em geral fica nas mãos do judiciário e, em particular, do Supremo, que a gente vê cujas decisões, às vezes até monocráticas, mudam aí os rumos do país em questões importantes da nossa vida pública. Então, sim, o Supremo tem que estar também sob escrutínio, tem que ser também investigado por corrupção e, em se materializando, em se mostrando provas concretas, eu não duvido nada que a gente possa ver, sim, um impeachment de algum ministro do Supremo. Agora, infelizmente, Será? deixa eu dizer uma coisa que enfraquece isso. Deixa eu dizer uma coisa que enfraquece esse movimento. Muita gente que pede impeachment do Supremo não pede por questões de ética ou por questões de possível corrupção. Eles pedem por questões puramente ideológicas. E políticas. E olha que coisa infeliz. Então, a gente tem evidências contra possíveis indícios contra Toffoli, possíveis, alguém já levantou que teria indícios, não sei se tem contra Gilmar Mendes, mas o grande alvo das grandes campanhas por impeachment do Supremo não é nenhum dos dois. É Alexandre de Moraes. E por quê? Por quê? Por alguma corrupção que ele esteja envolvido? Não. Porque discordam, como é o seu caso, discordam de decisões dele. Porque eu achei que foi inconstitucional a decisão dele no caso do pseudo-jornalista lá, ou porque eu acho que foi errada a decisão aqui. Discordar de decisão do ministro do Supremo não pode ser o embasamento de um impeachment. O que pode ser um embasamento de um impeachment, aí sim,
É corrupção. Existe corrupção no ministro do Supremo? A gente sabe moral também, a gente sabe que existe corrupção no judiciário. A gente sabe que existe e pode existir corrupção no judiciário. Isso sim embasa um pedido de O impeachment. ministro que prende uma pessoa sem prova e sem julgamento... Você discorda da decisão dele, Adriano. Você discorda Peraí, só um minuto. Ok, você discorda da decisão dele. Joel, por favor. Uma coisa é discordar da decisão... profundamente. Eu sei que você discorda, mas uma coisa é você discordar da decisão de um ministro do Supremo. Outra coisa é ver que ele está implicado em corrupção. Aí sim, se houver uma união disso, vamos dizer, olha, a gente tem que dar o impeachment num ministro que esteja implicado em corrupção. Aí eu acho que a gente vai ver muito mais consenso do que transformar numa briguinha ideológica. O Alexandre de Moraes, a decisão do Alexandre de Moraes prejudicou meu lado político, então eu sou contra ele, eu quero que ele saia. Essa politização do impeachment não vai enfraquecer os pedidos de impeachment. Joel, em 3 poderes aqui políticos, as acusações formais são inexoravelmente, inextricavelmente políticas. Isso quer dizer que elas sejam injustas. Uma decisão de prender um jornalista, de prender uma ativista, de prender um deputado sem o devido processo legal, sem justiça, sem provas, ou seja, adulterando o próprio princípio de justiça, é pior ainda que corrupção financeira, é corrupção moral. É alguém com razões políticas, por motivação política, como é o caso do Alexandre de Moraes, que teoriza o governo, prendendo apoiadores do governo, sem fazer justiça, cometendo injustiça, cerceando os poderes do presidente. Agora, as decisões formais de corrupção financeira também têm que ser apuradas. E o próprio Congresso não ataca, não julga o STF da maneira que deveria julgar, por questões também políticas. Ou seja, a política, ela permeia todas as relações. Uma coisa é você fazer má política, como faz alguns ministros do STF que chamam o governo de genocida, de nazista e pior, prendem pessoas apoiadoras do governo sem o devido processo legal por uma questão eminentemente política. É contra essa politização da justiça feita pelo Supremo Tribunal Inquisitorial que as pessoas se insurgem de maneira política, mas de maneira justa contra um tribunal. Você carrega tanto de ideologia, você carrega ideologia, isso é justiça. Você carrega tanto de ideologia, seu discurso inquisidor, não sei o quê. Você carrega tanto de ideologia, deles que você enfraquece as possíveis reais acusações. Mas olha, isso é real? Será que um ministro está vendendo sentença? Isso vamos investigar. Vamos investigar. Aí sim, isso é real. Peraí. Agora, Vai, agora, eu discordo do Alexandre de Moraes quando ele pegou o cara lá, o Oswaldo Eustáquio, que era uma fábrica de fake news, acusando, difamando. Eu discordei daquela... E ameaçou e difamou o Supremo, eu discordei daquela ação. Olha, daí é muito mais tênue, né, Adriles? Daí é muito mais, depende muito mais do seu lado. O cara foi preso! Ele tava atacando o Supremo. Não foi o Supremo que deixou ele paraplégico. Ele foi consertar o chuveiro. Eu não sei que condições ele foi mexendo no chuveiro. O cara tá preso, outro cara tá calado, outro cara tá preso, um deputado tá preso. Você tá achando que é discordar? É óbvio. Cara. Não, você tá destrambelhado, você tá destemperado aqui, você tá desequilibrado. Veja só, você discordou, foi preso. É um tribunal. Você acha que o Lula tinha que estar preso e que você acha que o Lula tinha que estar preso e que o deputado lá não tinha que estar preso? Ok, você discorda do Supremo. Se você acha que uma pessoa ser presa, arrastada, ficar paraplégica em situações muito obscuras, é uma coisa banal. Você acha que o Alexandre de Moraes deixou ele paraplégico, Adriles? Eu lamento profundamente os danos à saúde que o Oswaldo Eustáquio sofreu. Agora, você dizer que ele ficou paraplégico por conta do Alexandre de Moraes, desculpa, Adriles. Aí você mostra com o ideológico que tá. De que maneira o Alexandre de Moraes deixou o Eustáquio paraplégico? De que maneira? Não é lado, ele prendeu esse cara de maneira ele deixou ele paraplégico? Aquela bloqueada no som quando o negócio simplesmente fica incompreensível. E aí a gente age de maneira ditatorial porque é assim que se bota ordem. Assim como Alexandre de Moraes. Exatamente, faz parte do processo. Agora, vale a pena a gente só elencar um ponto aqui antes de passar para a próxima pauta, da maneira como os ministros do Supremo são colocados lá, né? Eu acho que esse é o grande ponto central da história que o Brasil falha demais. O poder que um presidente da República tem para colocar um homem lá que vai ficar 20, 30, né, Zé? Então, 40 anos. Isso tinha que ser alterado, a Constituição brasileira tinha que ser alterada. Né? A gente precisava de um mandato de 8 anos, um pouco mais consistente, escolhas que não fossem dessa maneira, porque do jeito que eles são colocados lá, a gente fica com esse problema arrastado durante décadas e décadas e décadas. Zé, você quer fechar? Mas bem curtinho, por favor, para a gente falar de CPI. É só para falar sobre a indicação. Eu acho boa a ideia do presidente indicar e o Senado aprovar. O erro está na sabatina e na aprovação
do Senado. Se ficar por conta dos próprios integrantes do Judiciário, isso vira uma política muito mais terrível do que é hoje. Então, a culpa é do Senado. O Senado tem que fazer uma sabatina leal e aprovar ou não. O poder não é só do presidente. Eu, por exemplo, acho que o presidente Jair Bolsonaro não tem força para indicar o André Mendonça agora.